Boa tarde a todos. Estamos dando início aqui ao evento que denominamos, né, junto ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC, o evento coletivo 2020.1. Trata-se de uma iniciativa que busca articular as atividades promovidas dentro das disciplinas, dentro das atividades de pesquisa, ensino, etc., e torná-las, digamos assim, abertas e completas, né? Então, hoje temos o privilégio de abrir esse coletivo com a presença do professor José Bozarquielo da Silva, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, e queria começar, né, agradecendo imensamente o privilégio de poder contar com uma pessoa tão generosa sobre vários aspectos. Ricardo. Pois não, Beatriz. Ricardo. Estou te ouvindo. Porque está muito eco, muito eco. Bem, então eu vou... eu sugiro, Beatriz, talvez... Opa! Ela saiu um pouco lá, né? Espero que, se alguém tiver alguma dificuldade, que estiver ouvindo, pode, inclusive, falar aí no chat, se tiver alguma dificuldade. Eu acho que ela teve um problema técnico, eu acho que também faz parte, né, desse nosso novo cotidiano, esses problemas que a gente tem um pouco aí com a informática, tá bom? Então, eu queria, enquanto a Beatriz volta, apresentar o professor Zé da Silva. Ele é professor titular e emérito da UFC, é professor do programa de pós-graduação em Geografia e da PUC-Rio, depois doutor em Geografia Humana pela Universidade de Paris 4, na Sorbonne. Ele é doutor e mestre em Geografia Humana pela USP. Ele coordenou a área de Geografia da CAPES entre 2008 e 2010. Ele presidiu a AGB, presidiu a Ampeg, atua na área de geografia urbana, especialmente no enfoque dos membros dos movimentos sociais, entre tantos outros conselhos, inclusive conselhos de pareceres, de editoriais, e responsável pela publicação de vários livros, porque integra a comissão editorial de revistas nacionais e estrangeiras. E aí eu reforço mais uma vez, né, esse privilégio de contar aqui com a participação do professor Zé da Silva. Na verdade, aqui é uma sala de aula que a gente resolveu compartilhar, porque essa atividade faz parte de uma disciplina obrigatória no âmbito do nosso mestrado acadêmico, é uma disciplina obrigatória da linha 2, que é de Teoria, História da Arquitetura, do Urbanismo e da Urbanização, e essa disciplina é uma disciplina de História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo. Então, na verdade, esse diálogo é de um pressuposto que a disciplina parte de que a gente não pode entender a história e a historiografia da arquitetura e do urbanismo sem estabelecer um diálogo com outros campos disciplinares. E a gente julga que a história e a geografia são campos por excelência em que a arquitetura e o urbanismo se direcionam em relação a essas fronteiras entre os campos disciplinares. E aí eu estava programado para a Beatriz fazer também aqui uma introdução, mas eu vou tentar tentar incluí-la aqui na aula. Eu queria dizer que os alunos, né, da disciplina estão participando via chat e eles provavelmente irão fazer perguntas ao professor e eu me comprometo em anotá-las, então depois da fala do professor a gente vai abrir um pequeno espaço para o debate. Então eu vou colocar aqui o professor na tela e ele vai fazer a apresentação dele e depois compartilhar na tela dele o PowerPoint. Tudo bem? Então, tudo bem. Vamos lá. Obrigado, professor, é com o senhor. Oi, boa tarde. Antes de mais nada, quero agradecer ao Departamento da Arquitetura, principalmente ao professor Ricardo e à professora Beatriz.
falar do enorme prazer que eu tenho de participar da atividade da arquitetura. Revivo momentos que eu vivi com o Liberal de Castro, com o professor Memei, com vários colegas, cursos que eu ministrei. Conheci a Beatriz num curso lá nos anos 80, então é um prazer enorme. E para essa, eu orientei alguns colegas meus da arquitetura, que são professores, e que já eram professores da arquitetura, e sempre é um prazer enorme estar em contato com meus colegas arquitetos. Para essa palestra, eu pensei como estabelecer um vínculo, uma relação, uma interdisciplinaridade com arquitetura, urbanismo e design, e principalmente partindo da minha ciência, da área que eu trabalho, do meu campo, né, de muitos anos de atuação. E pensei, então, em trabalhar sobre o rompendo fronteiras, considerando a dificuldade que a geografia tem, uma ciência que é bipartida, ela é geografia física, ela é geografia humana, ela tem que dar conta de uma unidade, como construir essa unicidade da geografia, e nós percebemos que isso não é um problema específico da geografia, é um problema que perpassa outras ciências, e como que nós vamos rompendo limites e fronteiras, de que forma a ciência geográfica vem se instituindo, e para nós aqui do Nordeste, especialmente do Ceará, é muito importante pelo programa que eu participo, um programa que é do departamento que eu trabalho desde 78, eu já me aposentei, permaneço como voluntário do programa, e um programa que alcançou a nota 6, é o primeiro do Norte e Nordeste do Brasil a ter nota 6, e tem um grupo que realmente trabalha muito para avançar e tem consciência do papel da geografia nas transformações sociais, e isso me motivou muito a montar essa palestra. Então, eu vou iniciar apresentando os slides, daí vamos ver o título, né, para podermos passar. Então, geografia rompendo fronteiras, vencendo desafios, e vamos passar. E o que é, então, um exemplo de como romper barreiras de desafios, no caso do nosso programa, e o que vem acontecendo em outros programas também, em que a geografia passa a ter um reconhecimento social que ela havia perdido, e o que significa essa recuperação e qual o custo dessa recuperação. Então, no caso da UFC, é um corpo docente qualificado, tanto na graduação como na pós-graduação, e os convênios nacionais e internacionais são muitos, nós temos um print extremamente importante de outros convênios. Então, temos uma preocupação, uma atualização permanente com a participação de professores e alunos em eventos, cursos, missões, estágios, e participação principalmente nos fóruns da AGB e nos fóruns da ANPES. A valorização do ambiente acadêmico, construindo relações desenvolvidas no ensino, na pesquisa e na extensão. Nós não abrimos mão do trabalho de campo, seja no campo do mundo rural, seja da geografia física, do interior, sertão, planície ou planalto, ou as montanhas, e trabalhamos também com a cidade. Temos muito trabalho, fazemos as trilhas urbanas, já fazemos trilhas urbanas hoje por toda a cidade, e pesquisas, né? Temos vários laboratórios, também e um engajamento muito forte com a sociedade civil. Então, é isso que dá essa força para a geografia, e quando nós vamos recuperar o que é discutir na geografia, eu recorro a Paul Claval, que é um professor da Universidade de Paris 4, já aposentado, muito conhecido no Brasil quando ele publicou pela Espaço e Poder, e Paul Claval vai dizer que a geografia tem como objetivo compreender a lógica de todos os ordenamentos provocados pelas milhares de práticas que se sucedem à superfície da Terra. Aprender os conhecimentos que tornaram possíveis esses ordenamentos e as condições em que foram realizados. Então, veja como Paul Claval bota um compromisso enorme com a geografia. É a lógica de todos os ordenamentos provocados pelos milhares de práticas que se sucedem
entender, analisar esses ordenamentos e em que condições esses ordenamentos foram realizados. Então, dessa forma, já em 87, escrevia Paul Clavall. Aí, então, Paul Clavall acompanhou meu pós-mortem de 91 a 93, lá na Paris 4, em Paris. É uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito. O mestre da geografia francesa do Brasil me chamou a atenção. Eu fiz um livro que está publicado pela Springer, mas foi publicado em português primeiro, em que eu trabalho a França e a formação da Escola Brasileira de Geografia. E Montaigne tem um papel especial, ele é o grande mestre da interlocução da geografia. Então, eu me inspiro em Montaigne para fazer a relação com outras ciências, e Montaigne já dizia, ele investia contra o uso abusivo da expressão ciência aplicada, na qual cada grupo de especialistas procura uma aplicação para a sua área de conhecimento, sem levar em conta as fortes interações necessárias para a sua aplicabilidade. Então, veja, uma ciência só não consegue fazer aquela área do conhecimento, ela tem que levar em conta as interações necessárias. Isso desde Montaigne, nos anos 40, já dizia isso. Aí veja, então, Montaigne, ele quem fundou o primeiro curso de geografia do Brasil foi a USP, e convidou o professor Pierre de Fontaine. De Fontaine chega em 34, e logo em 36 chega o professor Pierre Montaigne, fica no Brasil até o ano de 46, e formou um grupo muito grande, que orientou a primeira tese em geografia, em 1943, feita por uma mulher, Conceição Vicente de Carvalho. Então, ele teve um papel fundamental e tinha muita respeitabilidade na França. Então, não foi só um geógrafo, né, de uma geografia, vamos imaginar, colonial, que foi de uma geografia moderna, contemporânea, e deu esse caráter de contemporaneidade que fez com que ele fosse aceito muito bem pela comunidade científica francesa, em Paris e em outras grandes cidades francesas. E Montaigne, ele vai investir muito na interdisciplinaridade, e ele vai dizer que, infelizmente, é esta carência que se torna uma regra, amontonar o homem numa área definida, esquecendo que seus pontos de vista estão essencialmente contra os artifícios, recortes analíticos arbitrários da realidade complexa. Para o homem cultural, geográfico, ecológico, negligencia-se a realidade, o homem total. Então, o que é aprender esse homem total? A geografia dá conta de aprender o homem total? Não vai dar conta. Então, como que ela vai buscar auxílio de outras ciências e como que temos que tomar cuidado com o sombreamento, mas vamos ter sombreamentos de várias áreas do conhecimento. E é a partir, então, de Montaigne, já com esse cuidado com a interdisciplinaridade, é que nós vamos entender, então, em síntese, a interdisciplinaridade surge como uma das possibilidades para investigar fenômenos que pressionam a mescla das divisões tradicionais do conhecimento. Então, como que as várias caixas do conhecimento, como conter essas caixas e como criar uma ciência que consiga dialogar e intercambiar com outras áreas do conhecimento. E aí entra Edgar Morin, os conceitos da tradição filosófica, como natureza, vida, homem, sujeito, que também constitui o objeto da metafísica transcendental, podem beneficiar-se hoje de uma nova luz proporcionada pelas disciplinas científicas contemporâneas. Não se trata de maneira alguma de criar um novo cientificismo, mas de abrir as disciplinas umas às outras, para enriquecê-las com os pontos de vista provenientes de outros horizontes. Então, veja, esse ponto é fundamental. Como que o Morin, quando ele vai construir o conceito de saber complexo, como que ele vai criar essa possibilidade de um diálogo, principalmente nesse momento chamado pelo Milton Santos, já nos anos 90, momento técnico-científico e informacional, que é esse momento dessa realidade virtual que nós estamos vivendo e que cada vez mais domina nossas vidas, domina todas as relações. Então é fundamental, como que Edgar
foi sagaz para perceber a necessidade dessa interação. E o geógrafo espanhol, Capello, ele vai se preocupar muito com a identificação de grupos de pensamento, como que os grupos de pensamento que teriam constituir as escolas, o que é realmente uma escola. Ele vai dizer que a existência de uma comunidade científica especializada modela o pensamento de seus integrantes e, com o tempo, origina o que se tem denominado estilos de pensamento, que determinam a eleição de problemas científicos, as perguntas que são feitas, guiam as observações, estabelecem as regras para se trabalhar e ainda predeterminam o vocabulário que se há de utilizar. Veja, então, que ele está dando elementos para uma epistemologia de um determinado campo do conhecimento e já está tratando da metodologia de análise, de pesquisa desse campo do conhecimento. Então, ele vai encerrar dizendo que, em muitas disciplinas científicas, se denominou de ponto de vista, talvez não seja mais que uma aplicação do estilo próprio de pensar da comunidade, ou daquele grupo que vai ter um conjunto, vai estabelecer regras, vai procurar respostas às suas perguntas e vai ter o seu vocabulário próprio. Então, que é a construção das definições, dos conceitos e das categorias de análise em cada área do conhecimento. E, então, a comunidade teria forte poder direcionador de se pensar a ciência a partir de sua organização e de seus pressupostos. A partir daí, então, Bahia e Ferrar, em 97, eles vão dizer que a epistemologia, em seu sentido etimológico, é abordada como teoria da ciência, como dinâmica de um pensamento e de um discurso científico. A epistemologia visa ainda 3 objetivos. Os 2 são geógrafos, pertenceram à Escola de Geografia de Montpellier, a Geografia de Montpellier, e exerceram um papel extremamente importante para o avanço da geografia nos anos 90 e início do século XXI. Então, o objetivo de conhecimento do pensamento dominante, ou seja, a pesquisa da problemática ou dos problemas maiores. Então, precisa de um objetivo metodológico para entender as modalidades de aquisição e de organização de conhecimentos que serão utilizados. E o objetivo de clarear as providências para a organização do pensamento, indo da coleta de dados aos procedimentos de controle dos resultados. Então, vejam o que ela vai, o objetivo de conhecimento do pensamento dominante. Então, como que vamos recolher a bibliografia, saber o que é o pensamento dominante em torno de uma determinada problemática, o objetivo metodológico para entender as modalidades de aquisição e de organização do conhecimento que serão utilizados. Então, o método, como que eu vou criar, iniciar de um instrumental metodológico que permita eu acompanhar aquele pensamento dominante. E um objetivo de clarear as providências. Então, como eu vou tornar esse conhecimento, como vamos tornar esse conhecimento mais claro para a organização do pensamento, indo da coleta de dados aos procedimentos de controle dos resultados. E, no Brasil, Milton Santos, em 78, ele foi pioneiro em seu livro Tudo uma Geografia Nova. Então, no Brasil, nós ainda estávamos totalmente dependentes de uma geografia criada 2 departamentos ainda sem pós-graduação. Em 78, nós só tínhamos pós-graduação na Universidade de São Paulo, em Rio Claro, em Recife e no Rio de Janeiro, mestrado criado em 72. O Rio só criou doutorado em 92. A USP já tinha mestrado e doutorado. Os outros tinham apenas o mestrado. E o Milton Santos, então, ele traz tudo uma geografia nova, e ele vai dizer que desde a fundação, que historicamente se chama geografia científica, no fim do século XIX,
a geografia não foi capaz de ultrapassar essa deficiência é porque esteve sempre muito mais preocupada com uma discussão narcísica em torno da geografia como disciplina, ao invés de preocupar-se com a geografia como objeto. Sempre e ainda hoje se discute muito mais sobre a geografia do que sobre o espaço, que é o objeto da ciência geográfica. Então, vejam, nesse momento, 78, Milton está privilegiando o espaço como conceito matricial da geografia. Já no final dos anos 90, a partir de 94, ele começa já a trabalhar conceitos de território, e nós vamos ver adiante por que o território vai se tornar um dos conceitos mais discutidos. Então, vejam como o Milton vai colocar esse caráter de uma ciência. Ele estabeleceu o conceito de formação socioespacial, em que ele vai dizer que as formas espaciais constituem uma linguagem dos modos de produção. O espaço só é inteligível através da sociedade, logo ele vai dizer, portanto, não se separa sociedade e espaço. Então, o espaço é a expressão materializada e além da materializada. E vai dizer que a teoria social precisa compreender que o espaço é uma instância social e que não há economia, política e cultura fora do espaço. Não há formação econômico-social sem espaço. Há, portanto, formação socioespacial. Então, aí o Milton está dialogando com o Marx. É quando ele vai mostrar que o espaço como instância social está sempre numa dinâmica dialética entre o trabalho corpo e o trabalho físico. Então, o que é esse diálogo? O Marx vai construir o conceito de FES, formação econômica e social, e o Milton vai propor formação socioespacial. E as categorias de análise da organização espacial, ou seja, são estrutura, processo, função e forma. Então, nós vamos ver o que é função, forma e estrutura, que já havia sido trabalhado por Alain Lefebvre. O Milton vai acrescentar o processo, e com o processo ele consegue, então, explicar a organização espacial. A forma é definida como sendo o aspecto específico exterior de um objeto. A função implica uma tarefa, atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto criado. A forma, por exemplo, trabalhar, comprar, lazer. A estrutura diz respeito à natureza social e econômica de uma sociedade em um dado momento do tempo. É a matriz social. Formas e funções são criadas e justificadas. O processo se define como ações ocorridas no âmbito de uma estrutura. É o seu movimento, sua dinâmica produtora de contradições internas. E o Milton, então, vai ressaltar, porém, que considerar só a estrutura e processo seria a espacial, ou seja, não geográfica. Temos que trabalhar com as 4 categorias, ou seja, estrutura, processo, função e forma. E Milton, então, esse grande mestre que rompeu ele com o seu livro Espaço Dividido, quando ele acaba com a classificação só de formal e informal, quando ele vai trabalhar a teoria dos 2 setores, do inferior e do superior. Então, ele contribuiu muito para o avanço teórico da geografia brasileira e, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência. E dos mestres franceses que muito influenciaram a geografia brasileira, nós temos Pierre Georges. Tá? O Pierre Georges, ele produziu o livro de geografia agrária, de geografia urbana, o panorama do mundo atual, produziu muito, muito. E quando ele completou 50 anos como técnico, ele participou muito da política regional francesa, da política, a geografia tem um papel muito importante no planejamento francês, e ele, então, quando ele escreveu 50 anos sobre a sua prática profissional, ele vai dizer que chega um momento onde o arsenal do geógrafo parece desusado e inadequado para prosseguir o movimento que se diversifica e se acelera ao ponto de que o sistema universitário tradicional, uma produção de teses exaustivas, em
incapaz de seguir o ritmo dos eventos, parece totalmente inadaptado. Não vejam a coragem dele denunciar o departamento todo dividido, compartimentado, todos eles com caráter puramente disciplinar, e os laboratórios ligados às áreas disciplinares. Então, são laboratórios disciplinares, e ele quer romper e já intercambiar todos os laboratórios para produzir uma geografia que não seja, um arsenal que não seja desusado, que tenha condições de uso e de adequação para prosseguir esse movimento. Porque ele pega a dinâmica da sociedade, um movimento que se diversifica e se acelera ao ponto. Então, o que é esse movimento? Então, ele vai dizer que uma ciência se define por seu objeto e por seus métodos. Todo método que não se adapta ao objeto é inadequado. Então, vejam a visão de Pierre Georges, de um dos grandes mestres da formação da geografia brasileira. Pierre Georges, e vamos chegar a Panchinelli. Panchinelli, ele vai pegar um momento em que o pensamento marxista retorna à ciência, aos postulados da ciência moderna, principalmente a partir dos anos 70, no Brasil, anos 70, na França, na Europa, nos anos 50, 40, 50, 60, e vejo, então, ele vai dizer que a nova geografia acarretou necessariamente uma mudança dos conceitos. Os conceitos da geografia clássica, região, sobretudo meio, paisagem, não resistiram às mudanças de perspectivas e de métodos, e foram substituídos por um novo conceito, o de espaço. Vejo, então, a região, para ele, da forma que a geografia clássica estava trabalhando, muito mais um recorte, e não compreendido a partir de relações sociais de produção. A ideia de meio, a ideia de paisagem. Então, vejo a fisiologia da paisagem, compreender a paisagem, não a paisagem como produto, não resistiram às mudanças, porque o conceito de paisagem e geografia era como se fosse exterior à sociedade, uma miragem da sociedade, e não a sociedade como produtora de paisagem. Então, ele vai mostrar que elas não resistiram, esses conceitos não resistiram às mudanças de perspectivas de métodos e foram substituídos por um único conceito, o de espaço. E ele afirma, então, nós já estamos vivendo um momento da geografia radical, que é a geografia que vai surgir principalmente em Detroit, Richard Pitt e vários geógrafos americanos, que vai ter uma revista de geografia radical, e ele vai dizer que a geografia radical de contestação dos poderes estabelecidos do Estado geográfico, marxista ou não marxista, considera que a pesquisa científica deve servir para transformar o mundo no sentido de uma maior justiça social, de um serviço voltado aos mais pobres, às minorias. A geografia feminista, a geografia do bem-estar, são frutos desta corrente. E vamos ter o Yves Lacoste, que vai escrever o livro A Geografia Serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, e é nesse livro da geografia crítica, da geografia radical crítica, que o Lacoste vai dizer, ele vai fazer a crítica à geografia dos estados maiores e à geografia dos professores. Então, a geografia crítica, a partir de 70, a UFC ela entra para a cena, ela cedia o evento mais importante que já aconteceu na geografia brasileira, que foi o Encontro Nacional de Geólogos de 78, uma verdadeira revolução teórica e metodológica. Então, a partir de Fortaleza, foi o evento aqui em Fortaleza, na UFC, marca o fim do exílio, o retorno do Milton Santos do exílio. Então, ele vem e o espaço reaparece com o conceito-chave. A partir de Marx, que, por sua vez, vai enfatizar o tempo e a temporalidade. O espaço ganha centralidade nas análises neomarxistas. A reconstrução geográfica da teoria marxiana. O espaço aparece efetivamente na análise marxista e Lefebvre, nem como ponto de partida, nem como ponto de chegada, mas como estruturante da totalidade. O Lefebvre é sociólogo e filósofo, ele foi um sua santuidade, ou seja, um professor que teve militância do movimento
maio de 68 em Paris, e a partir das barricadas, ele participou das barricadas junto com Foucault, e dessa... Professor. Com licença, um minuto. A gente está tendo um pouco de dificuldade em relação ao seu áudio. Eu queria saber se o professor tem aí um fone de ouvido para que possa usar e talvez a gente possa melhorar um pouco a questão da microfonia. Tem. São problemas que acontecem e aí eu acho que, de repente, pode ficar... não que a gente não... Assim eu tomo água. Até... Aqui é uma sala de aula, e a sala de aula é isso, né? Ela tem esses improvisos. Então, fico aguardando o professor conectar aí. E aí, enquanto o professor coloca só um esclarecimento, quando o professor acabar a fala dele, eu vou inserir a Beatriz aqui no nosso diálogo, na nossa sala de aula. Quer colocar ela agora? Melhorou, Ricardo? Melhorou? Eu sinto que melhorou bastante. Eu vou jogar aí para a audiência, perguntar se já melhorou. Eles vão colocar os comentários no chat. Então, eu vou sair novamente e o professor pode voltar a palavra. Muito obrigado. Tá bom, pergunta se tá bom. Tá bom, tá? Tá dando para ouvir bem? Tá? Bem, continuando, então, como eu falava, né, do Lefebvre, então, como que ele participou muito nas barricadas de maio de 68, e como que ele começa, então, vai produzir o direito à cidade, a produção do espaço, e o conceito de produção do espaço vai efetivamente entrar na geografia brasileira. Então, o espaço aparece efetivamente na análise marxista em Lefebvre, não como ponto de partida, como eu já disse, nem como ponto de chegada, mas como estruturante da totalidade. O espaço é o locus da reprodução das relações sociais de produção, e em 70, contradições socioespaciais dos países centrais e periféricos, vamos ter a crise geral do padrão de acumulação do capital taylorista fordista. O Soya, lá em Los Angeles, em 93, vai destacar que o espaço e a espacialidade são fundamentais para a constituição e devida sociedade, e já Harvey, em 93, vai estabelecer conexões entre espaço e tempo ao discutir a pós-modernidade. Então, vejam que o Harvey, ele não era marxista, ele trabalhava muito o Explanation Geography, é um livro essencialmente positivo, de uma perspectiva positivista, mas ele começa a ler Marx, vai a Paris, faz um estágio de 6 meses, começa a trabalhar principalmente com Lefebvre, não gostou muito da relação com os geógrafos, mas conhece Lefebvre, e é a partir de Lefebvre, então, que ele vai começar a construir uma relação íntima com o marxismo e continua até os limites do capital, o espaço da esperança, toda a sua produção com um dinamismo enorme, continua produzindo muito. Mas e a origem da geografia? Né? Eu retorno aqui ao Ratzel, que foi o grande geógrafo e que viveu logo após a unificação alemã e vai construir várias teorias para justificar o Estado e vai trabalhar com a teoria determinista. E esse determinismo, que hoje nós sabemos que é falsa questão, ao tratar do território, ele vincula ao solo enquanto espaço ocupado por uma determinada sociedade. Ou seja, a concepção clássica de território vincula-se ao domínio de uma determinada área, imprimindo uma perspectiva de análise centrada na identidade nacional. Então, ele vai amarrar a ideia do território, a ideia da centralidade e a ideia da identidade. Então, o território é a base físico-geográfica de um Estado-nação. O território é a projeção empírica e espacial do poder de uma nação. Então, vejam o peso, as guerras, o que é a Guerra dos 100 Anos,
das Duas Rosas, as campanhas de Napoleão, campanha da Rússia, campanha da Prússia. Então, o que é a Prússia, que é a antiga Alemanha, o que foi a unificação que Bismarck vai fazer da Alemanha e como o território vai explicar esse Estado, o Estado alemão, o Estado prussiano. E ele vai construir também o conceito de antropogeografia, ou seja, das relações natureza e humanidade. Para ele, o território seria uma determinada porção da superfície terrestre apropriada para um grupo humano. E o espaço vital manifestaria a necessidade territorial de uma sociedade, tendo em vista seu equipamento tecnológico, seu efetivo demográfico e seus recursos naturais disponíveis. O Estado é o referencial do território. Então, vejo que nessa geografia do Ratzel, como é importante a extensão, o tamanho do Estado, o que hoje um país do tamanho da Suíça, da Holanda, países mínimos, tem um poder de controle na economia mundial a partir da tecnologia. Mas nesse momento histórico, lá de 1870, da passagem da unificação alemã, o peso que o território vai ter e a população. Então, quanto maior o número de habitantes, mais forte seria o Estado. E não tem nada a ver, né, com as teorias de controle da natalidade, as teorias malthusianas. Aí vejam, então, a França e a Alemanha sempre tiveram um embate como Estado, né, é tradicional esse embate em busca de novas tecnologias. O país mais avançado tecnologicamente, já no início da industrialização, foi a Alemanha. A França vai ter uma industrialização tardia, é a região próxima da Alemanha, a região de Flandres, já entre a Bélgica e a Holanda, que vai ser a primeira a se industrializar, mas o Vidal de la Blache, o grande geógrafo francês, que vai construir uma teoria que nós chamamos hoje também são falsas teorias, tanto o determinismo como o possibilismo, em que ele sugere a substituição da noção de território pela de região. A região possui relevo, clima, atividades econômico-produtivas, tipos humanos, etc. É a geografia que se aprende nas escolas. Então, veja, sobre o conceito de território, causas, possibilismo de Vidal de la Blache, na França, no final do século XIX e início do século XX. Surge o conceito de região e retomada das teorias ratzelianas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, vejam o que é o Vidal de la Blache com essa teoria do possibilismo, mas vai ser um recorte. Então, o que é a região, um recorte? A região, ela vai ter as suas características, você vai descrever aí o que é, por que nós dependemos tanto da descrição para a explicação geográfica. A descrição de tudo que é contido num determinado recorte da superfície terrestre. E, contrariamente, o Hirschhorn, nos Estados Unidos, em 1932, já vai colocar a geografia como uma ciência de diferenciação de áreas. Então, vejam como que o conceito de área e o conceito de território, como que eles vão aparecer, e o de região. Mas o conceito de território, ele retorna no 1970, o Gottman é um francês que depois vai construir o conceito de megalópole, ele vai mostrar, então, o significado do território e, em 73, vai escrever a Organização das Nações e Entre Nações. Mas a grande revolução teórica, conceitual do território vem com Claude Raffestin, um geógrafo suíço, que em 80 vai escrever Por uma Geografia do Poder. Então, ele vai partir do pressuposto que existem múltiplos poderes além do Estado. Então, principalmente a propriedade. O que é, então, você territorializar uma área? Por que a luta do MST é uma luta pelo território? Território para trabalhar. Então, é uma expressão de força. Território é um campo de força e é dessa forma que o Raffestin vai conceituar. O SAC
ele vai mostrar a territorialidade humana, o controle do acesso ao território em diferentes escalas, e no Brasil, quem vai trabalhar mais os conceitos de território vai ser Berta Becker e Milton Santos. O Milton já a partir de 1990, e vai surgir, então, um embate entre o local e o global. O local não compreendido como lugar, o lugar já vai ser uma outra interpretação da geografia, na geografia humanista, que nós vamos ver mais adiante, e daí, então, o que seria o território, como que eu esquematizei, o homem, o espaço, a interação entre o homem e o espaço no território. Aí vejo que é a base física, a base política administrativa e a organização social atravessando o indivíduo, a família, a comunidade e a sociedade. O que é a produção e apropriação local, regional, nacional, internacional, e a base política administrativa, que vai ser o quê? Os recortes, os diferentes recortes territoriais, na perspectiva política, que é, então, o povoado, o bairro, o distrito, o município, o estado e a federação. Então, fica, acho que bem claro desse esquema o que é a perspectiva político-administrativa, do bairro até o estado da federação, o local, o regional, nacional e o internacional, e como chegar à escala, essa interescalaridade para compreender o território, chegar ao indivíduo na perspectiva do homem em sua organização social, o homem, a família, a comunidade e a sociedade. Daí, então, em 1970, nós vamos ter o retorno do conceito de território no Brasil. Então, é o Marcos Saquet, lá do Paraná, é um dos grandes teóricos do território aqui no Brasil, vai trabalhar na perspectiva econômica do materialismo histórico e dialético, vai trabalhar com o conceito de geopolítica, com a política e cultural na perspectiva do simbólico e identitário, e também a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento local. Depois, o Rafestan, voltando ao Rafestan, que foi extremamente importante, ele vai dizer que é essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço. Eu chamo a atenção também, pego aqui as palavras do Rafestan, que o espaço continua sendo a categoria matricial da geografia. Mas, veja, o território se forma a partir do espaço e é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático, ator que realiza um programa, em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou exatamente, o ator territorializa o espaço. Mas também ele pode mudar, desterritorializar e reterritorializar. Ele sempre vai estar territorializado. Um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço, é uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de poder. Então, Rafestan escreve isso em 1993. Aí veja o Marcelo Lopes de Souza, um dos geógrafos mais conhecidos no Brasil, também trabalha com território e vai dizer que ele está direcionado diretamente com a ideia de poder. Território é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de realizações de poder. Então, veja o Rogério Aesbaert, que é o mais conhecido do Brasil, conhecido hoje em todos os países da América Latina e mesmo na Europa. O território, assim, qualquer acepção, tem a ver com poder. Todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico. E, enquanto contínuo, dentro de um processo de dominação ou apropriação, o território a territorialização deve ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações. Aí veja, então, como que o território vai aparecer, a ideia de dominação, o concreto, o político e o econômico,
o território como apropriação, então, do concreto ao simbólico, da identidade ao político e da afetividade. Então, o simbólico, identidade e afetividade. Concreto, político e econômico. Então, e as multiterritorialidades que nós vamos ter a partir do território. Então, saindo do território, qual é o senso comum de região? Eu já mostrei que ela tem sido trabalhada muito mais como recorte, e um recorte sem relação com a discussão dos diferentes modos de produção. Então, segundo Paulo César da Costa Gomes, na linguagem cotidiana de senso comum, a noção de região parece existir relacionada a dois princípios fundamentais, o de localização e o de extensão. Ela pode, assim, ser empregada como referência associada à localização e à extensão de um certo fato ou fenômeno, ou ser ainda uma referência de limites mais ou menos habituais atribuídos à diversidade espacial. Aí veja, então, partindo dos conceitos de região, obtemos meios de refletir sobre globalização. Em geral, esta palavra expressa a ideia de uma economia unificada, de uma dinâmica cultural hegemônica, de uma sociedade que só pode ser compreendida como um processo de reprodução global. Para alguns, isso implica o fim da região, fim das regiões pela homogeneização do espaço ou pela uniformização das relações sociais. Isso Lippietz, quando vai lançar o seu livro Espaço do Capital, vai colocar, e o Paulo César também em 95. Mas os processos de globalização irão cada vez mais impor uma sociedade em rede em detrimento de uma sociedade territorial, ou claramente regionalizada. Aí vamos ver, então, que essa ideia de fim da região, ela continua como região natural, como região geográfica, e a região mesmo na perspectiva econômica e a região político-administrativa. E daí, então, desses conceitos básicos da geografia, o de espaço, de território, o de região, nós vamos à ideia de lugar associado ao conceito de espaço. Então, o que é o lugar? O todo e as partes, o habitante, a identidade e o lugar. Aí vejam que o lugar, eu estou trazendo aqui todas as entradas da geografia nessa perspectiva de rompendo barreiras e eliminando limites. Então, o que é a geografia na perspectiva da geografia humanista, ou seja, de uma linha da geografia cultural. O lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, apropriada através do corpo, dos sentidos, dos passos de seus moradores. É o bairro, é a praça, é a rua, e nesse sentido poderíamos afirmar que não seria jamais a metrópole ou mesmo a cidade lato sensu, a menos que seja a pequena vila, a cidade vivida, conhecida, reconhecida em todos os cantos. O lugar na era das redes. Aí veja, então, como que já a Ana Fani vai tentar ler numa outra perspectiva. O lugar na era das redes traz a ideia de que os novos processos de produção e de troca se dão hoje de outra forma no espaço, no momento em que as vias de transportes e de comunicações mudam radicalmente suas configurações, que não passa somente pelas rotas terrestres tradicionais. Na realidade, a tendência à anulação do tempo-distância entre lugares no espaço do globo terrestre parece diminuir de tamanho, articulando lugares para agora, através das redes de alta densidade, de trocas de informações. Apesar das redes de transmissão eletrônica, de dados da produção por satélites, a localização das empresas guarda concretude no lugar. Deve-se também pensar que as referências são cada vez mais universais, mas a vida se localiza e ganha sentido no cotidiano. A relação espaço e tempo, bem como a relação entre fixos e fluxos, que é um conceito de Milton Santos, assinalam a totalidade do processo que se realiza enquanto mundial, porém localizado. Nesse contexto, a ideia de lugar único se recicla por todos os lugares, se articulam aos demais,
e a sociedade se mundializa e se faz presente em cada lugar. Se a localização concreta do lugar lhe dá materialidade específica, sua existência pontual não exclui o mundial. Então, vejam como que fica claro, e o que é o Yifituan, é um sino-americano, graduado pela Universidade de Oxford, é mérito da Universidade de Wisconsin, Madison, desde 84, escreveu 21 livros de mais de 150 artigos, e dentre suas obras, o mais conhecido é a Topofilia, o estudo da percepção e valores do meio ambiente, espaço e lugar e paisagem do medo. Então, Topofilia é um livro do Yifituan, em que ele vai mostrar que os sentidos e a percepção espacial, Topofilia, quais são nossas visões de meio ambiente físico, natural e humanizado. Como percebemos, estruturamos e avaliamos. Quais são os nossos ideais ambientais. Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital na qual certos fenômenos são claramente registrados. Muito do que percebemos tem valor para nós, para a sobrevivência biológica e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na cultura. Atitude é uma postura cultural, uma posição que se toma frente ao mundo. A visão de mundo é a experiência conceitualizada. Ela é parcialmente pessoal e, em grande parte, social. A percepção, embora todos os seres humanos tenham órgãos nos sentidos similares, o modo como suas capacidades são usadas e desenvolvidas começa a divergir numa idade bem precoce. Como resultado, não somente as atitudes para com o meio diferem, mas diferem a capacidade real dos sentidos, de modo que uma pessoa em determinada cultura pode desenvolver um olfato aguçado para perfumes, enquanto que a de outra adquire profunda visão estereoscópica. Então, como que isso vai variando? Então, o que é a paisagem e o que é, então, a questão do meio e a percepção. Então, vejam como que o Yifituan vai trabalhar essa ideia de lugar, e o lugar das duas perspectivas, o lugar como parte do mundo, que passa para quase que o local, na perspectiva da geografia humanista, e o lugar inserido nas relações sociais de produção como parte em que o mundo se reproduz no lugar. E o Harvey, então, vai ficar com o seu primeiro livro, A Justiça Social e a Cidade. Ele vai trabalhar o conceito de excedente, e a partir do conceito de excedente ele vai vai trabalhar a origem da cidade. O Harvey também vai trabalhar os conceitos de espaço absoluto e o relacional, relativo e relacional. Então, veja, absoluto, relativo e relacional. Então, não são três espaços, é um único espaço, mas que se manifesta enquanto espaço absoluto, o espaço em si, o relativo, que é o espaço na relação, e o relacional pelo conteúdo de valor que ele contém. Então, Harvey, a partir da justiça social e a cidade, ele vai, inclusive, parafrasear o Wright, vai dizer que vai ter uma maneira geográfica de pensar, Wright Mills, então ele vai construir a teoria do desenvolvimento geográfico desigual. E nessa teoria ele busca compreender o funcionamento do capitalismo no âmbito geográfico, apontando como a dinâmica da acumulação do capital pode alterar o espaço e as formas de espacialidade e gerar desigualdades entre os territórios. Harvey considera os desenvolvimentos geográficos como fortemente influenciados pela acumulação de capital, pela ação do homem na natureza, o que ele chama de inserção material na teia da vida, socioecológica pela busca da redução do tempo, do giro do capital, a conhecida compressão espaço-tempo, que o Milton já trabalhou no espaço como instância socioespacial, e pelos conflitos territoriais em diferentes escalas geográficas. Então, como Harvey ele tem uma superprodução, é o geógrafo mais conhecido, hoje tem uma entrada no Brasil muito forte.
E eu que falei do livro, né, que o meu livro, A França e a Formação da Escola Brasileira de Geografia, hoje a Espanha tem um papel muito importante na formação da geografia brasileira, principalmente a Escola de Barcelona, né, e a Escola da Complutense de Madrid. Então, o professor Horácio Capel já está aposentado, é professor de Barcelona, e ele vai dizer como pode ocorrer que, numa disciplina bem elaborada, existam opiniões diferentes e confrontantes a respeito do problema essencial da mesma. É seguramente o que ocorre na geografia, ciência para a qual, ao longo de nosso século, se propuseram diferentes definições, podendo se distinguir, pelo menos, dois problemas-chave, sem dúvida relacionados, mas distintos: o da relação homem-meio e o da diferenciação do espaço na superfície terrestre. Aí vejo, então, como que o Capel tentou mostrar essa questão tanto da relação homem-meio, então toda a questão ambiental, toda a questão do meio ambiente, toda essa discussão que rompe com aquele conceito de recursos renováveis e não renováveis, isso tudo virou balela, os recursos estão todos se esgotando ou se perdendo mesmo antes de ser usado pela contaminação da água, dos mares, do ar, contaminação de alimento. Então, vamos, nessa perspectiva de vencer barreiras, aí o professor Horácio Capel tem um grande... é extremamente importante para a geografia contemporânea do mundo e do Brasil. E o espaço, um conceito-chave, uma categoria central. O que é o espaço, material ou imaterial, uni e multidimensional, um todo ou uma totalidade, objeto de estudo das ciências em geral ou da geografia em particular. Conceitualmente, o espaço pode ser percebido e abordado teoricamente sob diferentes perspectivas. No âmbito da produção e evolução do conhecimento geográfico, a centralidade, o detalhamento e aprofundamento do espaço determinou o grau de identidade, autonomia e legitimidade à geografia, consolidando-a enquanto ciência. Então, vejam que o espaço, então, chegou, ficou, e eu quero, como nós estamos falando, né, de rompendo fronteiras, né, e extrapolando os limites, hoje a geografia está voltada para o estudo da colonialidade, né, o discurso decolonial, não está presente em todos os programas de pós e nem todos os cursos de graduação, mas tem programas em que é muito forte. Então, o que é compreender essa relação entre modernidade e colonialidade? O grupo Modernidade e Colonialidade, MC, foi constituído em 1998, ele é muito recente e penetrou muito forte na geografia, a partir da dissolução do Grupo Latino de Estudos Subalternos, que, por sua vez, fora inspirado do projeto indiano. Formado por intelectuais latino-americanos, situados em diversas universidades das Américas, o coletivo realizou duras críticas ao pós-colonialismo, procurando inserir a América Latina de maneira radical, através da noção de giro decolonial. Buscando o afastamento do próprio pós-colonialismo, o programa de investigação resgata diferentes autores latino-americanos, tendo alguns de seus próprios membros uma trajetória intelectual individual influenciada pelo marxismo, filosofia da libertação, teoria da dependência e análise do sistema mundo. Alguns de seus principais expoentes são Walter Mignolo, Henrique Dussel, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gomes, Ramon Glasfogel, Nelson Maldonado Torres, Catherine Walsh, Arthur Escobar, entre outros. Né? E o giro decolonial, a origem toda, né, para Quijano peruano, Aníbal Quijano, ele vai dizer, já em 2005, na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação imposta pela conquista. A posterior constituição da Europa, como nova identidade depois da América,
e a expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento e, com ela, a elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre europeus e não europeus. Então, quem quiser pode ver o livro dele, Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. E como surge esse discurso? Esse discurso todo tem a fonte em Frantz Fanon. Fanon é o grande indutor, ele, esse martinicano da Martinica. Ele serviu o exército francês na Segunda Guerra Mundial, depois foi estudar medicina em Lyon, especializando-se em psiquiatria. A sua tese não foi aceita, né? A tese dele, ele foi reprovado na tese, casou-se em 53 com uma francesa branca, Josie Fanon, que suicidou-se em 89. Em 54, ele se engajou na luta pela independência da Argélia, participando da Frente de Libertação Nacional. Editou a revista Boudj Harid, na Tunísia, e morreu de leucemia em 61. Então, ele tem vários livros, um dos mais conhecidos é A Questão da Terra, e o mais famoso hoje é Pele Negra, Máscara Branca, e ele, então, vai construir esse discurso decolonial, e esse grupo, anterior, e esse grupo, o anterior, o do Mignolo, do Dussel, do Querrano, do Castro Gomes, o Glasfaquel, o Maldonado Torres, o Walsh, Escobar, aqui no Brasil, principalmente o Walter Dias, Carlos Walter Porto Gonçalves, e vários geógrafos que vêm trabalhando com o discurso decolonial e tentando fazer uma releitura da geografia brasileira. Então, dessa forma, eu pegar o primeiro, eu tento fazer a recuperação da geografia, do atual da geografia brasileira, tentando mostrar o que seria romper fronteiras, vencendo desafios, a partir desse passeio, né, pela evolução do pensamento geográfico, sem condição de aprofundar, que o meu objetivo era construir um panorama, eu acho que era esse o que o professor Ricardo e a professora Beatriz queriam, essa possibilidade de fazer esse passeio, mostrando, então, os avanços. Nós também temos retrocesso, nosso discurso não é um discurso uníssono, nós temos várias linhas de pensamentos, temos geografias estadualizadas, temos pré-escolas se redefinindo, mas é isso que eu tinha para trazer para vocês e agradeço muito a atenção. Bem, muito obrigado, professor. Foi realmente muito instigante a sua fala. Eu acho que levanta uma série de frentes de discussão. E antes que a gente possa entrar no debate, eu acho que seria muito bom contar aí com uma fala da Beatriz. Ela ia se manifestar no início da nossa transmissão aqui, e aí eu passo a fala para ela, e aí depois a gente pode ouvir aqui. Com certeza. Muito obrigado. Beatriz, por favor. Nada. Beatriz, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, Ricardo, mas está assim... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu microfone desligado, porque de repente pode dar... ela saiu aí. Diego, meu? Posso? Entrar. Para ela falar? Caso bota o meu mudo. Desligar no mudo para facilitar. De qualquer forma, quando ela entrar novamente, ela vai aparecer aqui, e aí eu queria continuar refletindo um pouco sobre essa importância de que as disciplinas possam se tocar, que elas possam se
afetar uma pela outra. E por isso, né, que essa disciplina de História e Historiografia, que busca subsidiar os alunos da pós-graduação em relação às especificidades da pesquisa histórica e compreender a questão dos bastidores e compreender também essa abordagem em relação às questões teóricas fundamentais que são a arquitetura. Pronto, Ricardo, entrei. Pronto, e eu já passo a palavra para você. E dentre elas, entender, né, como é que alguns conceitos que estão fora da disciplina, eles têm validade, ou eles servem como um campo de interseção com outras áreas do conhecimento para melhor compreender a nossa disciplina. Eu passaria a palavra para a Beatriz e eu volto a falar tentando elencar as principais perguntas que foram colocadas aqui no chat. Beatriz, por favor. Ai, finalmente, foi confuso, mas finalmente consegui entrar. Eu não pude falar no início, houve aí uma falha, mas eu queria, desculpa, agradecer primeiramente a presença do Zé da Silva aqui, nosso querido amigo, parceiro de muitas décadas, não é, Zé? Me lembro quando eu fiz a minha especialização sob a coordenação do professor Liberal, ainda na década de 80, foi quando eu conheci o professor Zé da Silva, ele foi nosso professor brilhante, puxa, abriu, assim, nossos caminhos, e muito mesmo, e desde aí eu acho que houve uma amizade, uma parceria, e ele sempre está pronto para colaborar com a gente. Eu acho que essa é a segunda vez, não é, Ricardo? É a terceira que ele participa do nosso programa de pós-graduação, sempre abrilhantando aí com a sua fala, com o seu conhecimento. Isso é importantíssimo. Então, hoje foi um privilégio a gente retomar o nosso curso com a presença, com a fala do professor Zé da Silva. Bom, eu queria chamar a atenção, e o que eu ia falar era exatamente isso que o Ricardo pontuou agora há pouco. Esse espaço como o conceito-chave da geografia, da forma como ele colocou, falando sobre o pensamento desses autores teóricos, geógrafos, sobretudo europeus, franceses, né, nossos amigos franceses, importantes no campo da geografia, e outros autores também conhecidos nossos que falam sobre esse tema. E os conceitos importantes também de que tratam esses autores, de território, de paisagem, de região, de área, de lugar, e que, como o Ricardo também falou, tem interseção com outras áreas do conhecimento, com a nossa arquitetura e urbanismo de que nós estudamos e tratamos. Né? São conceitos essenciais que a gente tem que ter em mente sempre, como bem pontua nosso um famoso arquiteto teórico que fala sobre o espaço protagonista da arquitetura. É um capítulo de um livro dele, o Saber Ver Arquitetura, e que ele fala muito nisso, como nós tratamos também o espaço. E aí, em tudo que você falou, eu fiquei, né, tentando remeter como nós tratamos o espaço na arquitetura. Esse espaço também ele é muito tratado por outros autores também muito conhecidos nossos, que você destacou aí na sua fala, que foi o Lefebvre, o Harvey, quem mais? E o Soja, tantos outros que você comentou. Então, depois, assim, se houver espaço, dependendo das perguntas, eu queria só que você voltasse um pouco, ou destacasse, ou realçasse aí a fala do
o pensamento, aliás, do Milton Santos, né, outro grande teórico nosso conhecido, e que quando ele fala o espaço e a sua instância socioespacial. Eu acho que isso é importantíssimo para nós. Então, se você puder destacar um pouco isso, explorar um pouco esse conceito, eu acho que seria bem útil e importante para nós todos. Então, só me resta agradecer aí a sua participação nessa palestra e no nosso curso. Obrigada, Zé. Obrigado, Beatriz. Antes que o professor possa começar a sua fala, eu queria fazer um bloco de perguntas, né? Então, a gente já tem essa pergunta importante aí da Beatriz. A minha pergunta também vai um pouco nessa direção, embora nós não tenhamos combinado, né? Então, eu queria destacar duas coisas muito importantes na sua fala para os alunos da pós-graduação, que é, sobretudo, e que isso dialoga muito com o fato de que, como eu falei, né, a disciplina de História e Historiografia da Arquitetura vai nesses bastidores, vai nessa escrita da história, vai nas narrativas. E, para isso, me parece que a erudição é um fator fundamental, né, para o geógrafo, para os arquitetos e para os pesquisadores e professores em geral. Então, quanto mais a gente consegue compreender o campo disciplinar, parece que respostas mais adequadas e mais, digamos assim, com substância é possível estabelecer em relação à pesquisa que se vai desenvolver. E outro aspecto também que é muito interessante diz respeito exatamente ao fato de que nessas interseções entre a geografia e a arquitetura e o planejamento urbano, o espaço parece ser uma categoria teórica e empírica muito importante. E aí tem um texto, inclusive, que nós trabalhamos em outra disciplina, é um texto da Norma Lacerda e da Lúcia Leitão, que são do MDU, da UFPE, que é o Espaço na Geografia, o Espaço da Arquitetura e da Geografia, Reflexões Epistemológicas. E uma das questões que ela coloca, aí para engrossar o caldo dessa discussão do espaço, é que o espaço arquitetônico resulta de uma ação projetiva. Então, os arquitetos se orgulham muito disso. Eu pessoalmente, digo que isso é um tesouro, né? E que necessariamente limita. E nessa ação de limitar, constitui e define o espaço da arquitetura. Sem essa delimitação espacial, elas falam, né, ter-se-ia ainda, tanto vertical quanto horizontalmente, o espaço natural, o espaço que se dá como espaço para o homem, vasto e indefinido. Então, nessa frase também, ela aponta para essa questão do espaço do ponto de vista da geografia. E aponta para uma outra questão também muito importante nesses estudos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que é um texto que a gente costuma recorrer também, que é um conceito desenvolvido pelo Carlos Antônio Leite Brandão, de que a transdisciplinaridade pressupõe o indisciplinado. Então, nós estamos cada vez mais interessados nisso, né? E talvez uma postura neocolonial tenha muito a conversar com essa posição do indisciplinado. Então, essa é mais ou menos a minha questão. Eu e a Beatriz somos muito alinhados, a gente nem... Sem combinar, né? E aí eu queria registrar, professor, a presença importante aqui, né, da professora Solange, que é professora do nosso departamento, que traz aqui perguntas super importantes, e a professora Linda Gondim, que é professora do nosso programa, também, que traz perguntas aqui super importantes. Eu agradeço aí a presença delas. Eu vou ler a pergunta para que eu não deturpe. Então, só um minuto que eu vou ler aqui. Então, a professora Solange pergunta: se o espaço e a espacialidade são fundamentais para o dever da sociedade, quais as perspectivas para o Brasil, com a ausência de políticas públicas de ordenamento territorial, especialmente na escala nacional? E a professora Linda Gondim pergunta: quais as mudanças
quais mudanças, a centralidade cada vez maior da comunicação virtual acarreta para os conceitos de espaço, região, território e outros da geografia. Então, a gente poderia fechar esse pacote de perguntas e depois a gente abre mais uma rodada. Eu vou passar a palavra para o professor. Oi, muito obrigado. Prazer por Solange. Quanto tempo, hein, Solange? Muito obrigado por estar assistindo. Linda, minha comadre, que bom, viu, Linda? Tá? Bem, gente, eu quero primeiro vou começar pelo Ricardo, porque você colocou logo a Norma, e a Norma tem uma influência geográfica enorme em casa. O pai dela é um dos geógrafos mais famosos do Brasil, professor Mário Lacerda de Mello, e da Escola Pernambucana, e então ela conhece geografia, conhecia dentro de casa. Então, quando ela vai mostrar a questão desse espaço, o que é esse projetivo e o geográfico, né, que coincide já com o que você vai colocar, o orgulho que o arquiteto tem de projetar sobre o espaço. O porquê que torna-se fácil para o geógrafo fazer a leitura, interpretação e crítica do espaço. Vocês produzem objetos no espaço. Nós não produzimos, nós não projetamos, nós não produzimos. Então, para nós só fazemos a crítica. Agora, vocês produzem. E tem uma perspectiva que está cada vez mais complexa, que é quase se separando o que é o espaço arquitetônico e o que é o espaço urbanístico, que não deixa de ser mais dentro do urbano, o que é do urbanismo, e o espaço do design, como que ele entra em casa, o que é arquitetura, o que é o dentro dos objetos projetados também, onde entra a questão do design. Então, veja, para a geografia, pegando o espaço e o dever da sociedade, já o que a Solange coloca, e fazendo logo uma crítica a uma ausência de políticas públicas para discutir o espaço e o território nacional, nós temos o quê? Um governo sem projeto, sem plano. Então, nós não temos plano nenhum. Então, e a grande questão que está posta é a questão de quase metade do país ou mais ter Amazônia. Então, como compreender o espaço nacional como totalidade, a discussão do espaço e os diferentes territórios, regiões, lugares, zonas, áreas contidos nesse espaço e entender a dinâmica da sociedade brasileira materializada nesse espaço. Então, um país que tem 14 mil quilômetros de fronteiras, como discutir o espaço, entender o que é divisa, o que é limite, o que é fronteira. Viu, Solange? Tudo isso exige que a compreensão do espaço, o que é uma zona de fronteira. Então, o país não tem política, não tem discussão, e da mesma forma que nós vamos discutir as áreas limítrofes, o que é a área limítrofe com o litoral, como compreender a ocupação do próprio litoral. Então, nós temos uma destruição do quadro de natureza, nós temos uma destruição das cidades cada vez maiores por falta de políticas públicas nacionais para ter controle da própria produção do espaço cotidiano de reprodução da vida. Então, eu concordo plenamente dessa ausência e como nós podemos fazer projeções a partir da geografia, a partir da discussão do espaço. É claro que é possível ele ser projetivo. Hoje, em geografia, nós estamos trabalhando, nós temos um grupo do Rio, de São Paulo, tem Paraná, nós estamos trabalhando com a metropolização do espaço. Então, já rompemos já o conceito de urbanização, já estamos trabalhando metropolização do espaço, não é a formação de metrópole, é o espaço controlado pela metrópole e perpassa com a pergunta da Linda, né, com a questão como desse momento de mundo virtual, como que fica a centralidade do espaço nesse mundo de relações
online, do mundo totalmente virtual a partir da internet. Mas o mundo só se concretiza no espaço. O todo virtual, ele não existe se não tiver torre de transmissão, se não tiver satélites voltados para aquela torre. Agora mesmo, essa semana, nós vimos o quê? Que a Amazon vai criar uma distribuição em Taitinga e uma outra em Recife, então ela é a campeã de venda de produtos e de livros da internet, mas ela territorializa, ela chega no espaço, vai territorializá-la para distribuir, para chegar à casa do consumidor, o espaço é fundamental. Então, nós vamos ver que o virtual são meios, mas o fim é a produção do espaço. Então, claro que com essa dinâmica toda, com esse avanço tecnológico, mas ele se concretiza no espaço. Agora, como pegar para um devir, como trabalhar isso com o devir da sociedade, é uma questão política de Estado. E o Estado que o próprio Carlos Brandão, ele vai trabalhar muito, hoje ele está trabalhando com a ideia de escala, é quem melhor está trabalhando, a escala, estatização das escalas, inclusive, e a transescalaridade, né? Como que ele trabalha a questão da transescalaridade para nós compreendermos o espaço e todas as manifestações da sociedade no espaço nas mais diferentes escalas. Quando eu fiz aquele recorte lá, que vai mostrar do indivíduo até a sociedade, depois o Estado, e como que você vai chegar à ideia de mundo no território, então como que as pessoas, a mobilidade dos diferentes sujeitos sociais inseridos numa sociedade, vamos falar sociedade de classe ainda, né, como que eles são sujeitos sociais, mas sujeitos que se manifestam e que têm as suas vidas, o chamado o espaço vivido do professor Foucault, lá da França, o que é o espaço vivido no contexto das diferentes classes sociais e como o Estado vai ver, então, que é a escala favela no contexto da escala da cidade. Como que nós vamos ver a escala do morador de rua? Então, o Neil Smith ele vai chegar à escala do morador de rua, quando ele vai pegar o carro móvel, que é casa e é mobilidade e é moradia. Então, veja, ele vai mostrar a ausência do Estado, ele está discutindo espaço, ele trabalha com a ideia da gentrification, né? Como que ele vai pegar, quando aquele veículo, o nome é veículo móvel do morador de rua. Então, como que a ideia, o espaço que ele ocupa num canto da rua, no canto de uma praça, nos lugares possíveis dele estacionar aquele carro. É claro que o carro foi projetado, ele pegou, fez o estudo, mas isso vai mostrar o que é essa interescalaridade, como que nós chegamos do Estado em si, a questão da identidade, que vem lá do Ratzel, ainda do território, como que o território vai garantir a identidade. E por que foi colocado na minha transparência, por que o nazismo vai utilizar o conceito ratzeliano de território? Porque ele vai conduzir as ideias nazistas, nazifascista, de acotovelar o indivíduo àquele território e como dali ele vai construir uma excessiva identidade nacional. Essa excessiva identidade nacional que vai se manifestar como nazismo, nós valemos, os outros não valem, e a partir daí como que vai ser construída a relação de alteridade. Essa relação de alteridade. Eu juntei toda, não sei se consegui responder, não sei se ficou claro, mas eu posso retornar, tá bom? Certo, ficou muito bom. Eu vou tentar transmitir aqui outras perguntas, né? A Cecília Andrade pergunta sobre a dimensão híbrida do espaço, né? Como a noção de espaço se transforma na contemporaneidade na presença das redes digitais? Eu acho que, de alguma maneira, essa pergunta tem similaridade com a pergunta levantada pela professora Linda Gondim. O Davi Ramalho
que é mestre e egresso do nosso programa e professor, pergunta sobre como a geografia contemporânea percebe disputas territoriais, né, disputas de poder, a partir dos seguintes vetores: o Estado, o mercado imobiliário, os movimentos populares e o tráfico. E o Odilo Almeida, que é arquiteto e é o nosso aluno, né, na disciplina, gostaria de ouvir a opinião do professor Bozarchiello sobre a importância da integração geográfica dos países latino-americanos na emancipação da expoliação histórica no continente. Eu acho que são perguntas assim distintas, densas, mas que são importantes. E aí a gente faz mais essa rodada aqui de perguntas e respostas. Bem, deixa eu pegar uma água aqui. A questão da Cecília, eu acho que eu já falei com a Linda, a questão do espaço o híbrido, a importância o que muda nas relações, o que é hoje você está plugado na internet, com um telefone celular, a forma de relação. Então, para a geografia humanista, ela vem trabalhando muito essa questão da hibridez, do espaço, da questão do problema do relacionamento entre as pessoas a partir do espaço informacional, desse espaço virtual, o tempo que as pessoas ficam diante da tela do computador, da tela do celular, e como que se dá a produção do espaço, mesmo do espaço na reprodução da vida cotidiana, como que os espaços foram se alterando, né, no interior das residências, de uma residência padrão, de uma classe média padrão, como que se altera. Mas essa hibridez, ela vai pega depois lá o Davi Ramalho, quando pergunta a questão das disputas territoriais, nós temos nós estamos inseridos num mundo de guerra. Nós estamos aqui conversando e temos várias sociedades em guerra, nesse momento, e é guerra que é produção de arma e luta por território. Então, essa luta do território, ela se dá no nível do Estado-nação e ela se manifesta, que é a luta de território das pessoas que lutam pela sobrevivência. E a sobrevivência significa sempre que é a luta pelo espaço, seja o espaço para plantar, do MST, seja do movimento dos sem-tetos, é a luta pelo espaço, a casa para viver. E tem a luta que vai além, tem o quê? Os grandes proprietários, que é dos bancos de terra, os grandes proprietários do capital, que nós estamos agora vivendo um problema de um loteamento em Fortaleza que propõe a destruição de uma área verde fundamental. Então, vejam que a luta de território entre gestores da cidade. Então, o Roberto Lobato Correia, ele vai mostrar os agentes modeladores do espaço, quando ele vai pegar o Estado, os incorporadores imobiliários, vai pegar o movimento, como que se dá esse processo de produção do espaço. Então, nós vemos hoje que as lutas sociais, os movimentos sociais, eles perderam um pouco de força, continuam, mas não tem mais uma participação mais efetiva da sociedade civil. Sociedade civil, principalmente nesse momento de isolamento social, a Covid, então, o que ela fez? Os que não acreditam no coronavírus, vai à rua, ficam sem máscaras, tudo, e se manifestam. Os que acreditam ficam em casa e tentam se proteger e proteger o outro. É uma outra alteridade que se constrói, mas os movimentos sociais, já antes do problema da Covid-19, ele já vinha com um pouco de retração, e de que forma esperamos que eles retornem. E que agora até o momento não está sendo muito propício. Mas hoje, pela pergunta do Davi, o grande problema é que nós temos o quê? Organizações paralelas. Nós temos a milícia, o tráfico e o narcomilícia. Então, como que esses três... Então, já tem uma associação entre o tráfico e a milícia.
Então, como que Fortaleza, muita gente como eu sou carioca e moro aqui em Fortaleza e no Rio, uma parte do ano que eu trabalho na PUC, aí fala, como você vive lá no Rio? Eu falo, mas do jeito que eu vivo aqui em Fortaleza. É só abrir, ligar um jornal de televisão, é só morte e controle do território, é só falar em Sapiranga, como que a gente hoje não pode entrar. Quando eu relembro os trabalhos de campo que eu fazia com meus alunos, eu e o Lemin andando por essa cidade toda, né? E hoje nós não podemos entrar no lugar. Acenda a luz, abaixa o vidro do carro, tal, vai aonde, vai falar com quem. Então, nós temos um controle do território e esse é um problema desses poder paralelo. Então, como que o narcotráfico então, é uma discussão de território, como que ele territorializa, tanto que a imprensa já dominou o conceito geográfico, ela luta pelo controle do território. É dessa forma que vem. E agora a manifestação, que entra na perspectiva até do simbólico, que é essa queima de fogos todos os dias que nós vemos em Fortaleza, principalmente na área do Vicente Pinzon, junto do Farol, todos os dias em Caucaia, que é o que é um sinal que é dado dizendo que nós estamos aqui e estamos demarcando o nosso território. E o que a polícia consegue fazer. Então, vejam como que está inserida a discussão desses conceitos e como que elas entram de forma mais incorporada pela população, de quando, para nós, é uma vitória, quando um conceito construído pela nossa ciência consegue ser incorporado nas práticas cotidianas. Nós conseguimos isso no SUS, claro que a geografia participou, foram várias assessorias de geografia para a criação do Sistema Único de Saúde, que estava ligado lá à ideia de territórios da cidadania, mas ele sai quando o programa Saúde da Família, então ele foi fortemente ancorado no conceito de território, e é o conceito de território que garante toda a população, fala, não, eu estou no meu território, aqui é o nosso território. Então, veja, o conceito foi compreendido e foi incorporado nas práticas cotidianas. Não sei se eu respondi. O Odilo, da integração da América Latina. Estão acabando com o Mercosul, Odilo. E vejam só como que a expulsão da Venezuela, as negociações que se faziam com a Venezuela, e vejam a questão do Paraguai, no momento em que o Paraguai estava com outro tipo de gestão, e vejam hoje o Uruguai. Então, o discurso decolonial está unindo, principalmente, vários estudos voltados para as populações que não são remanescentes, são dominantes de maias, de astecas, principalmente do México. É muito forte o estudo de uma geografia decolonial. Lá o comandante Marcos, toda aquela área do Yucatán, como que o Estado mexicano não consegue entrar. E outras manifestações, como foram as Farc e outras na Colômbia, então como que ela conseguiu territorializar, para o bem ou para o mal, para vender para o tráfico de drogas ou não, mas o espaço foi territorializado. Nós não temos que ler esse espaço com abertura, mas as Farc e os vários movimentos nacionalistas. Então, hoje tem várias manifestações na parte indígena da Argentina, no Peru, no Equador. Então, tem uma certa unidade entre os pesquisadores e tem vários grupos já, não a integração de estados, a partir da própria política de Estado, mas uma integração que já vem sendo proposta lá pelas veias abertas da América Latina, né? Como que já nós temos toda uma literatura que constrói, seja o Gabriel Garcia Marques, da tendência da esquerda, seja o Vargas Llosa, de direita, mas nós temos uma compreensão de América Latina. Agora, nós, brasileiros, é que temos a dificuldade. Nós não nos voltamos para o oeste, nós nos voltamos para o norte, para a América do Norte, Estados Unidos, e para a Europa. E temos uma grande dificuldade de voltar para
a parte leste do Brasil, o oeste do Brasil, e compreender o que é toda essa realidade andina, essa realidade que vem do México até a Terra do Fogo, e compreender. Nós não sabemos quase nada de América Latina. E a América Latina já é uma América discriminada. Eu queria chamar a atenção, para o Odilo principalmente, por que a América do Norte não é América anglo-americana? Ela é América do Norte. A nossa não, é latina. Então já é discriminada, porque o que não é anglo-saxão é latino. Então já é uma forma de separar. Ok? Espero que tenha ficado um pouco claro. Pronto, muito obrigado, professor. As pessoas aqui estão agradecendo, né, as suas contribuições, as respostas. Beatriz, você quer falar alguma coisa antes que eu encerre aqui? Então, Ricardo, só mesmo para agradecer, eu acho que foi uma contribuição enorme, foi muito enriquecedor. E agradeço aí a presença de todos também que prestigiaram a fala do professor Zé da Silva, e a ele, espero que a gente possa contar aí com sua presença outras vezes, que sempre é tão bom. Com certeza. Obrigada, estou à Zé. disposição, agradeço o convite, os que acompanharam também agradeço muito, e estou à disposição a hora que vocês quiserem, eu estando livre, aqui, onde eu estiver, vamos voltar ao contato, e o que eu quero mesmo é me encontrar com vocês, conversar, abraçar cada um e matar as saudades, viu? Mas já está valendo a pena poder ver vocês aqui, viu? Um abração, Beatriz, um abração, Ricardo, e tchau, então, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Zé. Antes de finalizar, professor, eu queria também registrar aqui a presença do nosso chefe de departamento, o professor Renan Leite, pelo apoio que tem dado à realização das atividades, e eu acho que esse registro vale a pena. De fato, né, um privilégio contar com a sua contribuição. Eu acho que a universidade deve se orgulhar de ter um professor da sua competência, e com história, né, e com a consciência, com a inteligência a serviço, né, das atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da UFC. Então, eu acho que esse registro é fundamental, e também da sua generosidade. Isso, é isso que eu ia falar, essa generosidade dele, sempre é isso. Conosco, foi verdadeiramente uma aula, né? Alguns alunos da disciplina, pessoas também conhecidas estão aqui no chat, sublinhando, né, a qualidade da conversa e do debate. Então, isso é muito bom, né? Então, acho que eu daria uma última palavra para o senhor, e aí eu vou encerrar a transmissão, mas eu queria que a Beatriz e o professor continuassem, só para a gente se despedir aqui no privado, por favor. Tá. Bem, eu quero falar da minha disposição em colaborar. Tem esse assunto novo, que é a questão da geografia do decolonial. Ela está muito forte, no Rio de Janeiro é muito forte, na Federal Fluminense, no programa de pós-graduação, já tem vários livros. Carlos Walter foi premiado pela Glasgow, pela América Latina, ele tem relações fortes, e aqui não tem quase ninguém. Meus alunos já estão lendo, fazendo leituras para compreender esse movimento, mas eu acho que é muito importante ver o Frantz Fanon. Quem apresentou o livro do Frantz, quem fez o prefácio do livro do Frantz Fanon nos anos 50 foi o Sartre, e é um prefácio, belíssimo prefácio que ele faz, e, no entanto, o livro não pegou, uma rejeição mesmo, e ele sentiu que era questão de ser negro, né, e de ser da Martinica. Né? Então, as duas condições, negro naquela época. Hoje o negro ele é valorizado, ele é cidadão, ele tem um outro status na sociedade francesa,
mas nós estamos falando da década de 50, e como depois ele realmente incorporou a luta da Argélia, e a Argélia era a colônia mais importante, né? Só de petróleo, o que tinha Argélia de petróleo e o que significou o movimento, o que foi a Guerra da Argélia, ainda no período do de Gaulle, aí que ele tornou-se um inimigo fatal, né? Mas eu quero falar do meu prazer e da satisfação e relembrar tanta coisa que eu já fiz com vocês aí da arquitetura, né? Me lembro do Amaurício, que foi meu orientando, um grande amigo, colega, fez um trabalho belíssimo que está na moda agora, que é a arborização urbana, né? Fez um trabalho enorme, ele tinha tanto material que tinha dificuldade de sistematizar o material que ele tinha, né? O Ricardo Fernandes, né, que fez o mestrado, e vários colegas que passaram, porque eu consegui, a Vera, minha grande amiga, a Vera, que agora está morando em Lisboa, lembra, né, da Margarida, né, o Ricardo, nosso músico e poeta, né? E a saudade que eu tenho de vocês, e o Liberal, né? Aquela figura Nosso não mestre, existe. né? Não existe. Liberal é o liberal. Romeu Duarte, Solange, né? Muita gente. Eu vou para o Renato Pequeno, trabalhamos tanto, no Observatório até hoje trabalhamos, né? E alunos daí, a Beatriz, que hoje é minha grande amiga, a Beatriz Fui sua Rufino. aluna. Gente, então, como que é muito contato, é muito rico. Eu aprendo muito com os arquitetos e aprendo muito quando vou à arquitetura, viu? Um abração para vocês e muito obrigado pelo convite, viu? Ok, muito obrigado, professor. Obrigada, Zé. Obrigado a todos. O link para assistir vai ficar disponível no canal do programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design. Boa tarde a todos.